Um atleta no auge da glória, representando o Canadá nos Jogos Olímpicos de Inverno. O nome dele? Ryan Wedding. O sonho, uma medalha de ouro. Mas essa não é uma daquelas histórias de superação, né? É a história de como a mesma mentalidade, a mesma precisão cirúrgica que leva um homem ao pódio olímpico pode ser usada para construir um império do crime. Exato. Na nossa análise de hoje, vamos mergulhar fundo nas fontes que contam a jornada de Ryan Wedding, de esperança olímpica a um dos traficantes mais procurados do mundo, o temido El Jefe. E o mais incrível é que essa caçada de anos teve um desfecho, assim, cinematográfico, há apenas 2 dias. Uma notícia que mudou tudo. Pois é. E o nosso objetivo aqui é ir além da manchete, sabe? É entender a transformação. Não só o que, mas o porquê e principalmente o como. O como. Essa é a chave. Como um prodígio do snowboard se tornou o arquiteto de uma das mais sofisticadas rotas de cocaína entre México e Canadá, operando para o cartel de Sinaloa. Uau! Vamos focar na metodologia dele. A logística que enganava até raio-x, a tecnologia criptografada que o tornava um fantasma. E a escala da operação, isso me chocou, a ponto da própria inteligência americana compará-lo a ninguém menos que Pablo Escobar. Exatamente a esse ponto. Ok, vamos começar do início. Ryan Wedding, ele nasceu no Canadá em 1981, numa família onde o esporte era tipo uma religião. Os avós tinham uma escola de esqui, o tio era treinador, ele basicamente cresceu na neve. Aos 12 anos, troca o esqui pelo snowboard e se revela um talento absurdo. Muito rápido, né? A ascensão dele. Demais, aos 15 já estava na equipe nacional. E não era um atleta qualquer, ele ganhava medalhas em mundiais júnior, era uma das grandes promessas. E o ponto alto da carreira, o sonho de todo atleta, foi a participação nas Olimpíadas de Inverno de Salt Lake City em 2002. Pois é, ele competiu no slalom gigante paralelo. Terminou em 24º. E é aqui, no auge, que a história toma um rumo completamente inesperado. Totalmente. Logo depois dos Jogos, com 20 anos, ele abandona o esporte. Larga tudo. E aí é uma virada de 180 graus, né? O cara mergulha de cabeça no mundo de festas de luxo em Vancouver, onde, segundo as fontes, o consumo de cocaína era altíssimo. E ali, ele tem uma epifania sombria. Exato. Percebe que mover aquela droga era infinitamente mais lucrativo do que qualquer medalha que ele pudesse sonhar. Olha, e aqui as fontes mostram algo fascinante, que vai além daquela ideia genérica de foco e disciplina. Certo. Pense num atleta de slalom. Ele precisa analisar o percurso em segundos, calcular riscos, o ângulo de cada movimento e executar com uma precisão milimétrica. O Wedding aplicou essa mesma mentalidade analítica para mapear rotas de tráfico, para avaliar os riscos de cada fronteira. Ele usou o software mental de um atleta de elite e redirecionou. Nossa, então não era só a disciplina, era o próprio método de competição sendo usado para o crime. Exatamente. Enquanto os ex-colegas dele treinavam para as Olimpíadas de 2006, ele estava treinando para outra coisa. E foi essa arrogância, talvez, que levou ao primeiro grande erro dele, certo? A prisão em 2008. Exatamente. Ele foi pego numa operação tentando comprar 5 quilos de cocaína. Só 5 quilos. Perto do que viria depois. Uma gota no oceano. Naquela época, ele ainda se apoiava na imagem pública. Usava o prestígio de ex-atleta olímpico como um disfarce. Talvez acreditando que um herói nacional era insuspeito, sabe? Um erro de cálculo. Um erro de cálculo, um momento de soberba. Mas que, ironicamente, seria o trampolim para o verdadeiro império dele. Em 2010, ele é condenado a 4 anos de prisão. E é aqui que a história fica ainda mais impressionante. É o ponto de virada. A prisão, que deveria ser o fim da linha, foi na verdade o ponto de partida. Foi uma espécie de universidade do crime, com um networking internacional. Você usou o termo perfeito. Universidade. Foi um catalisador. A prisão não o regenerou. Ela o profissionalizou. Entendi.
Ele entrou na cela como ex-atleta metido em traficante e saiu um estrategista com uma agenda de contatos de altíssimo nível. E foi lá que ele conheceu o pessoal do México. Foi na cadeia, ele conheceu as peças-chave do crime organizado mexicano, ele viu uma lacuna no mercado, ele não seria mais um comprador. Ele seria o cérebro, a peça logística que o cartel de Sinaloa precisava para dominar a rota bilionária para o Canadá. E assim que ele consegue a liberdade condicional, ele desaparece. Some do mapa canadense e, segundo as investigações, se estabelece no México. E é lá que o ex-atleta morre de vez e nasce a lenda do submundo. Ele adota o codinome El Jefe e muda completamente o jeito de operar. Ele para de sujar as mãos. Certo. Ele se torna um CEO do crime. Passa a comandar tudo à distância, de mansões protegidas, e a ferramenta dele era a tecnologia. Mas não qualquer tecnologia. O Sky ECC. Exato. Que era o padrão ouro do submundo na época. Não era um aplicativo como o WhatsApp. Eram celulares modificados, caríssimos, sem microfone, sem GPS, onde a única função era enviar mensagens com criptografia de nível militar. Isso tornava um fantasma. Virtualmente um fantasma para as agências de inteligência, pelo menos por um tempo. Um fantasma que movia uma quantidade inacreditável de droga. As fontes falam em cerca de 60 toneladas de cocaína por ano. 60 toneladas. Nossa. É um volume que eu nem consigo visualizar direito. É algo que muitas máfias europeias inteiras não conseguem movimentar. É uma escala industrial. E essa capacidade o colocou num patamar diferente. Ele não era um parceiro qualquer do cartel. Não. As fontes indicam que ele conseguiu um acordo direto com a facção mais poderosa do cartel de Sinaloa na época, os Chapitos. Os filhos do El Chapo Guzmão. Cial. O cartel entregava droga no México e a organização dele, a The Wedding Criminal Enterprise, cuidava de absolutamente toda a logística. E essa logística era o diferencial, né? Não era só colocar num caminhão e torcer. De jeito nenhum, era uma logística revolucionária. Ele usava frotas de caminhões de empresas de fachada, empresas legítimas, para esconder a droga em compartimentos secretos. E compartimentos sofisticados. Sofisticadíssimos, projetados por engenheiros, indetectáveis até pelos scanners de raio-x mais modernos na fronteira dos Estados Unidos. Ele cuidava de tudo, do transporte, da distribuição, até chegar nas ruas de Vancouver e Toronto. E foi essa metodologia que fez o FBI dar a ele aquele apelido de peso. O Pablo Escobar moderno. Mas essa comparação, ela é justa? Ou é só um jeito da polícia criar um vilão pra mídia? É uma ótima pergunta. Em alguns aspectos, é um exagero. O Éden nunca teve o poder político ou apelo popular que o Escobar construiu na Colômbia. Certo. Mas em termos de inovação logística e empresarial, a comparação é assustadoramente precisa. Entendi. O que Escobar fez com pequenos aviões nos anos 80, o Éden fez com caminhões e criptografia nos anos 2020. Mas a semelhança não para por aí. Ele também adotou a filosofia brutal de Escobar. Plata ou plomo? Plata ou plomo, prata ou chumbo. Famosa e aterrorizante. Ou você aceita o suborno, a prata, e colabora, ou recebe uma bala, o chumbo. Era uma regra de negócio simples e brutal. E ele importou isso. Totalmente. As fontes citam um caso de 2023, onde ele teria ordenado o assassinato de uma família inteira, na frente da filha pequena, só por suspeitar que tinham roubado uma carga. Meu Deus. Essa brutalidade chocou até os agentes do FBI e mostrou que ele não era mais só um homem de negócios. Ele se tornou um monstro, um fantasma, um CEO do crime, praticamente inalcançável. Isso explica por que o FBI o colocou na lista dos 10 mais procurados. Exato. Um lugar normalmente reservado para terroristas, assassinos em série, com uma recompensa milionária pela cabeça dele. E essa máquina gerava uma quantidade de dinheiro que é difícil de compreender. As estimativas falam em cerca de $1 bilhão por ano. 1 bilhão. E com tanta grana, veio a necessidade de lavar. E aqui as fontes revelam um detalhe que parece saído de um filme, algo que ilustra o nível de poder. O carro. O carro. Eu precisei ler 2 vezes para acreditar.
Eles apreenderam uma Mercedes CLK GTR Roadster, ano 2002. Um veículo de uma raridade que beira o absurdo. Existem só 6 desses carros no mundo inteiro. 6 no mundo. E o valor? O valor estimado, 13 milhões de dólares. 13 milhões. E só para se ter uma ideia do nível, as fontes trazem uma curiosidade. Esse mesmo carro estava sendo cobiçado pelo rapper Drake. Mas foi o esquema do Eden que o comprou antes. Usando o joalheiro como laranja. É um nível de ostentação que a gente nem consegue processar. E não parou por aí. As autoridades também apreenderam uma coleção de motocicletas de luxo avaliada em mais de 40 milhões de dólares. Nossa. Era um império de extravagância construído sobre uma base de violência extrema. E a crueldade dele também evoluiu para o mundo digital. Como assim? Uma acusação de 2025 revela um método aterrorizante. Ele teria usado um site obscuro, The Dirty News, para basicamente terceirizar um assassinato. O quê? Ele colocou uma recompensa online pela cabeça de uma testemunha que estava escondida em Medellín. Pouco tempo depois, o homem foi localizado e executado. Ele virou um chefe de cartel completo. Que usava tecnologia para eliminar ameaças de forma impessoal e brutal. E essa escalada de violência e ostentação, isso deve tê-lo transformado num alvo prioritário. E, eventualmente, num problema para os próprios parceiros. Exato. O que nos leva ao checkmate, a notícia de última hora. A caçada acabou. O jogo terminou. Na noite de quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, Ryan Wedding caminhou até a Embaixada dos Estados Unidos na Cidade do México e simplesmente se entregou. Se entregou. A extradição foi relâmpago. Na manhã seguinte, ele já estava num avião do FBI a caminho da Califórnia, sob custódia federal. Mas por que se entregar? Um cara no topo de um império bilionário não desiste assim, do nada. Isso não faz sentido. Foi um movimento estratégico, não uma captura ou um ato de arrependimento. O cerco se fechou de uma forma que ele não tinha mais saída. Ele ficou sem opções? Nenhuma. A inteligência mexicana e o FBI estavam em cima de todos os seus esconderijos em Morelos. Mas o fator decisivo, segundo as fontes, foi a traição. Traição? Com a recompensa subindo para 15 milhões de dólares e a pressão política americana sobre o México, uma facção do cartel de Sinaloa decidiu que ele não valia mais o risco. Ele se tornou um passivo. Um problema que precisava ser resolvido. Então a escolha dele era clara. Era um checkmate. Ou ser morto pelo próprio cartel, que provavelmente não o entregaria vivo, ou se entregar aos americanos. É exatamente isso. Ele não se rendeu. Ele fugiu. Entre ser caçado e executado pelos antigos parceiros ou enfrentar a justiça americana, ele escolheu a embaixada para salvar a própria vida. Foi a única jogada que lhe restava no tabuleiro. É um final impressionante. O homem que desafiou as maiores agências de inteligência do mundo, que construiu um império invisível, percebeu que seu refúgio havia acabado. O herói olímpico, que sonhou em ser Pablo Escobar, agora troca mansões e carros de 13 milhões de dólares por uma cela de segurança máxima. A rota de tráfico, que ele, numa referência sombria ao seu passado, batizou de Giant Slalom, foi finalmente encerrada. A maior artéria de cocaína do Canadá foi cortada pela raiz. Isso nos deixa com uma reflexão final, que é o ponto central de toda essa história. Pois não. O caso de Ryan Wedding não é apenas sobre crime, é sobre o potencial humano desviado. Levanta uma questão fundamental. O que acontece quando o talento, a ambição e a disciplina de um atleta de elite são aplicados não à busca da glória, mas à construção de um império baseado na destruição de vidas? É uma boa pergunta. A linha que separa um gênio de um monstro pode ser, no fim das contas, terrivelmente fina. E talvez seja apenas uma questão de escolha.